Os íons. A atividade dessa semana é sobre esse assunto, os íons. Para a gente conhecer um pouco mais sobre os íons, nós precisamos saber também um pouco mais sobre a eletrosfera do átomo. Então, nós já temos definido que o átomo ele apresenta duas regiões. O núcleo, onde se concentram os prótons e os nêutrons, e girando em torno desse núcleo, nós temos os elétrons, girando, em um espaço que nós chamamos de eletrosfera. Esses átomos, eles estão organizados, Eles não estão circulando de qualquer maneira. Eles estão organizados em níveis de energia. Então, cada linha dessa que vocês estão observando aqui é uma camada eletrônica. Em cada camada dessa, nós temos uma determinada quantidade de elétrons para comportar aí. Então, ao todo, um átomo ele pode ter até 7 camadas eletrônicas. Essas camadas, o nome referente a cada uma delas, faz referência também às letras do alfabeto, que são essas daqui. Então, a primeira camada é a camada K, a segunda L, M, N, O, P, Q. Então, um átomo, como eu disse, ele pode ter até 7 camadas eletrônicas. E aí, como eu falei também, cada camada comporta um número máximo de elétrons. Na camada K, eu posso ter até 2 elétrons. Na camada L, até 8 elétrons. Na camada M, 18, N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 8. Observe que eu falei até 2, até 8, até 18. Por quê? Não quer dizer que a minha camada K sempre vai ter 2 elétrons, ela pode ter até 2. Então, isso quer dizer que ela pode ter 1, como pode ter 2. E da mesma forma, as outras camadas eletrônicas. Precisamos conhecer também o significado de átomo neutro. O que seria um átomo neutro? O átomo neutro é aquele que normalmente apresenta um número de elétrons igual ao número de prótons. Nesse caso, ele fica eletricamente neutro, ou seja, sem propriedades elétricas. Então, observando aqui esse exemplo, nós temos 3 partículas positivas e 3 partículas negativas. Nesse caso, meu átomo está neutro, por quê? Porque prótons é igual a elétrons, ou seja, o meu número de prótons é igual ao meu número de elétrons. E aí a gente vai para a definição dos íons, Então, pode acontecer por diferentes circunstâncias, como mudança de estados físicos, algumas reações com o átomo, e aí ele pode ganhar ou perder elétrons. Então, por esses motivos aí, o átomo ele perde o seu estado de neutralidade, e aí ele ganha ou perde elétrons. Mas isso vai ocorrer onde? Onde que ocorre essa perca ou esse ganho de elétrons? Ocorre na última camada eletrônica, que nós chamamos de camada de valência. Então, a última camada de um átomo é chamada de camada de valência. É aí que ocorre a perca ou o ganho de elétrons. Observando aqui o átomo de potássio, olha, 19, o número atômico. E aí a gente tem o quê? Que o átomo de potássio, ele usou 4 camadas eletrônicas. Não usou as 3 últimas, para completar as 7. Então, essa última camada que foi usada aqui é chamada de camada de valência. É aqui que vai ocorrer, a perca ou o ganho de elétrons. E aí a gente tem, então, que o íon é o átomo em que não apresenta a situação de neutralidade, ou seja, como eu já disse, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Vamos interpretar para a gente entender melhor um íon. Observando o primeiro exemplo, eu tenho 4 prótons e 4 elétrons. Isso indica que o átomo está neutro, porque P é igual a E, prótons é igual a elétrons. No segundo caso aqui, eu tenho 4 prótons e 3 elétrons. Então, eu tenho P maior do que E. O meu número de prótons é maior do que o meu número de elétrons. Nesse caso, o átomo ele perdeu elétrons. No terceiro exemplo, eu tenho 4 prótons e 5 elétrons. Então, isso indica o quê? Que o número de elétrons é maior do que o número de prótons. Nesse caso, o átomo ele ganhou elétron. Então, elétron é a carga negativa, a gente já sabe. Se ele perde carga negativa, ele fica com mais positivo. Se ele ganha carga negativa, ele fica com mais carga negativa. E nesses casos, a gente dá nomes
para esses íons que ganharam ou que perderam elétrons. Quando ocorre a perca de elétrons, nós chamamos de um íon cátion. Se ele perdeu elétrons, ele ficou com mais carga positiva, nesse caso ele é chamado de um cátion. Se ele ganhou elétrons, ele fica com mais carga elétrica negativa. Nesse caso, nós chamamos de ânion. Então, cátion e ânion são os nomes que a gente dá para os íons. Cátion, aquele que perdeu elétrons, e ânion, aquele que ganhou elétron. Espero ter contribuído para as atividades dessa semana e até a próxima.